Josué 1. Vamos ler do 1. Vamos ler do 1 ao 9. Amém? Amém, né? Diz assim, né, o livro de Josué. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Josué, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te separarei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este lugar o povo herdar a terra que jurei a seus pais, que eu jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, por mais um momento de estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada um que entrou, Senhor, por essas portas. Que eu possa estar tomando a vida, Pai, de cada um nas Suas santas mãos. Pai, que o Senhor possa, Senhor, falar, Senhor, diretamente aos nossos corações, principalmente para o meu, Senhor, que eu também preciso ouvir muito de Ti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu Te agradeço, Pai, não no meu nome, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse capítulo 1 de Josué, ele nos traz, né, tanta experiência, né, e tantas coisas que nós possamos aprender na vida de Josué. E são lições cruciais, né, sobre liderança, coragem e obediência a Deus. O livro de Josué, como um todo, aborda a transição da liderança de Moisés para Josué, a conquista da terra prometida e a importância de confiar nas promessas divinas. Uma das palavras-chave é confiar. Precisamos confiar no que Deus ele tem prometido para nós. Muitas das vezes a gente deseja alguma coisa, mas o desejo é nosso, não é do Senhor, né? E quantas das vezes acontece isso? E a gente fica todo dia, né, orando. Senhor, eu preciso disso. Senhor, mas não é o momento. Não é aquilo que Deus quer fazer para você. Eu tenho desejo no meu coração que eu oro a Deus todo dia. Deus, eu preciso disso, Deus. Por que não vem, Senhor? Mas não é o momento dele. Nós somos homens, nós somos falhos, a gente implora ao Senhor mesmo, né? Mas quando chegar o momento, Deus vai fazer realizar. Nós não podemos deixar de parar por aquilo que nós desejamos. Deus não me deu, então eu vou entristecer com todo mundo. Vou entristecer com a igreja, vou entristecer com a irmã Mona Lisa, que não orou por mim, né? Vou entristecer com o pastor, me entristecer com Danilo, que não orou por mim. Não, nós não podemos nos entristecer com as coisas que não vêm às nossas mãos. Tudo é de acordo com a vontade do Senhor.
E nós precisamos estar sempre em posição, estar sempre orando. Mesmo que a gente não receba, sempre orando, sempre alegre, nunca triste. E também diz aqui, né, em Josué 1, Deus ele encoraja Josué a ser forte e corajoso, prometendo estar com ele durante a conquista da terra e a confiar em suas instruções. As principais lições de Josué para a nossa vida é liderança. A passagem demonstra a importância de preparar e investir em novos líderes, ilustrando a transição de Moisés para Josué. Como esse livro nos fala, é como Moisés preparou Josué, né, para estar ali liderando. Porque Moisés sabia que ele não ia viver para sempre. Mas Moisés, ele preparou tudinho. Moisés preparou tudinho para Josué. E Josué só fez o quê? Obedeceu. Mas Josué, ele era um homem que ele andava junto com Josué. Ele queria aprender. Muitas das vezes nós estamos em companhias que ao invés de nos ensinar, nos atrasa, não é? Quantas das vezes, quantos amigos, nem só adolescente, a gente refere muito a adolescente, né? Olha as más companhias, mas muitas das vezes nós adultos, nós colamos com pessoas que só nos colocam para baixo. É incapaz de te animar, é incapaz de te colocar para cima, e nós temos que se afastar. Quando isso acontecer na sua vida, se afasta. Porque isso não é de Deus. Então nós temos que procurar. Anda com quem te coloque para cima, quem te ajude, quem fala do Evangelho, quem fala de Deus, não com quem critique. Essas pessoas, a gente tem que se afastar, porque quando a gente não se afasta, a gente acaba fazendo aquilo que a pessoa está fazendo. Nós damos tanto ouvido. Eu tenho uma experiência na minha vida que eu logo cedo eu comecei a fumar. Eu fumava escondido. Meu pai fumava, aí ele jogava a guimba de cigarro dele fora, aí quando ele virava as costas, eu ia lá e pegava, e fumava. Quantas vezes eu fiz isso? Depois eu parei, falei assim, não vou fazer mais isso. Mas foi passados os anos, conheci uma amiga, foi uma grande amiga minha, mas ela fumava. Eu passei a andar com ela, em todo lugar que eu ia, eu estava com ela. O que aconteceu? Passei a fumar. Se elas não fumassem, eu não fumaria. Então, a gente vê como a amizade influencia. Tem quem diga que não influencia, não. Influencia sim, gente. Influencia sim. Então, nós temos que ter cuidado. Ande com quem te ajude. Não ande com pessoas que vão te colocar em maus caminhos. Não dê ouvidos, né, a certas coisas. Vem te dar ouvido e daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. Então se afasta. Não estou mandando ninguém ser inimigo de ninguém, mas se afasta, né? O meu pai sempre dizia essa palavra, não é uma palavra antiga, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas é uma verdade. E Josué, ele começou a andar com quem? Foi com Moisés. Foi com Moisés que ele aprendeu. Moisés ensinou tudo que Deus passou para ele. Mas quem colocou Josué na liderança foi Deus. Foi Deus que colocou. Deus chamou ele. Levanta-te, vai, não te desanime. Então, Deus, quando Ele nos chama, a gente não pode continuar sentado. Nós temos que nos levantar. E uma coisa também que Josué precisava ter, e hoje cada um de nós também precisamos ter, é a coragem. Muitas das vezes nós desanimamos de tantas coisas de fazer por não termos coragem, né? Às vezes você vai para fazer aquilo, mas a coragem vem, o medo vem, te tranca e você não continua fazendo. A gente estava conversando essa semana no ensaio com a tia Lília, graças a Deus ela voltou agora, ela está de vento em polpa agora, já terminou o estudo dela, graças a Deus por isso. Então, é um motivo de muita alegria para nós, mas eu que a gente conversando com ela, eu falei, Lília, quantas vezes que você dizia que ia, tratava tudinho, na hora, alguma coisa puxava. Talvez seria o medo de não conseguir, né? Eu já estou velha, para que eu vou estudar? Gente, não, tira o medo. Nós temos que vencer o medo. O medo não pode nos vencer. É normal termos medo? Sim, mas nós temos que enfrentar o medo.
Nós temos que também desafiar o medo. E Moisés, ele desafiou o medo, né? Aqui ele diz assim, ó, Deus instruía Moisés a ser forte e corajoso diante dos desafios da conquista da terra prometida, enfatizando que a força não significa ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Mesmo nós tivermos com medo, haja, né? Quantas das vezes eu saio por aqui, né? Às vezes está chovendo, aí dá aquele medinho. Essa semana mesmo, tinha um ensaio, aí eu vim para o ensaio, quando eu cheguei aqui não teve ensaio. Eu não olhei na hora de sair, né? O zap. Eu peguei o Uber, cheguei aqui, desci do carro, o Uber desceu, aí vem a Lolô. E tia Célia, não tem ensaio. Eu falei, não acredito. Mas eu olhei que tinha ensaio, não tem ensaio. Aí eu olhei para trás, deserta a rua. Eu falei assim, e o Uber desceu, né? Eu falei assim, mas eu vou embora. Porque eu não ia ficar aqui sozinha esperando o Uber, né? Eu desci, daqui a pouco veio um motoqueiro atrás de mim. Então eu quero um motoqueiro. Eu falei, ai meu Deus do céu, sabe quando aquele medo bate? Sabe? Aí você começa a clamar, Senhor, socorro, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Ai, meu Deus do céu, tira isso aí. Aí dá aquela palpitação no coração da gente, né? Mas eu falei assim, se eu parar, não vai adiantar nada. Ele está de moto, vai me pegar de qualquer jeito, né? Eu tenho que seguir em frente. Falei, Deus, eu tenho que seguir. Olhei para frente, segui e desci o morro. Aí ele parou, coitado, era entregador. E a gente com medo. E eu com medo. Então, se eu paro ali, se eu fico parada, não ando para lugar nenhum, o medo vai me dominar e às vezes não é, né? Nós temos que vencer o medo, mesmo com medo, entendeu? Nós temos que fazer as coisas. Quando Deus manda a gente fazer, nós temos que fazer, né? Essa semana, quando o pastor ligou para mim e falou, Celinha, quando ele falou, oi Celinha, eu falei, pronto, gelei. Falei, pronto. Ele falou, oi Celinha, eu já sei o que é. Aí ele falou assim, dá para você levar a palavra de manhã? Pregar não, porque eu não prego, né? Levar a palavra de manhã, eu estava bem, na mesma hora eu respondi, está bem, pastor. Aí na minha cabeça, ai meu Deus, eu falei, está bem, mas será que eu estou preparada? Oh meu Deus, mas é assim, o medo, ele faz a gente fazer isso. E o medo queria o quê? Que eu não subisse aqui. O medo queria o quê? Eu falei assim, não, eu não vou nem na igreja amanhã, né? Vou inventar que eu estou com uma dor de cabeça, pastor, eu estou com uma dor de cabeça, minhas pernas estão doendo, eu não vou. O medo faz até a gente mentir, não é? Então a gente vê que o medo, ele não pode nos acompanhar sempre. Ter medo é normal, o ser humano precisa ter medo, nós precisamos sim ter medo, mas não deixar que ele nos domine, não deixar que o medo te domine. E uma outra lição que esse livro nos traz, né, de Josué, é a obediência. Josué, ele é instruído a seguir a lei de Moisés e meditar nela continuamente, mostrando que a obediência à palavra de Deus é fundamental para a vitória e o sucesso. Moisés, ele passou isso para Josué. Moisés passou para Josué, Josué passou para o povo, e o povo seguiu. E o povo seguiu. Então, a obediência é isso. A obediência é você ler a palavra do Senhor. A obediência é você meditar na palavra do Senhor. A obediência é você se afastar dos maus caminhos. Isso é obediência. A obediência é você não dar ouvido a pessoas que só te colocam para baixo. Senão você vai dar muito ouvido. Daqui a pouco você não sai nem de casa. E nós precisamos vencer isso. Nós precisamos estar junto com quem nos traz alegria. E o único que traz alegria é nosso Senhor. Mas nós temos grandes amigos também que traz. Josué, ele tinha um grande amigo, que foi o Moisés na vida dele. E Moisés ensinou tudo o que ele tinha que fazer. Moisés não deixou nada a desejar na vida de Josué. Mas Josué, ele poderia não cumprir. Não é? Ele poderia não cumprir. Mas Josué não, Josué obedeceu. Ele obedeceu. Às vezes eu fico assim, pensando, quando eu vejo os jovens aqui na frente, orando, cantando, né? Pregando, né? Como é bom você ver os jovens aqui na frente. E às vezes não só jovens, pessoas que nunca tiveram aqui, que há um tempo atrás falavam assim, Deus me livre eu pegar no microfone. Ai, não me chama para orar não, não vou dizer que é a Renata não. Não me chama para orar não, eu fico muito nervosa. A Nil também, a Nil não está aqui, mas ela está me ouvindo. A Nil também, não me chama não. Gente, não é? É isso aí.
Nós precisamos ser ousados. E hoje em dia a gente vê essas grandes mulheres de Deus aqui na frente orando, a Nil orando, a Nil na introdução. Então é bom a gente ver, porque nós não vamos estar aqui para sempre. Ao invés das vezes a gente criticar de quem está aqui na frente, ore, ajude, né? Dê uma palavra de ânimo, de força, né? Os jovens principalmente que estão começando, que às vezes acham que vai fazer tudo errado. Não, a gente aprende errando mesmo. Quantas as vezes nós erramos? Nós erramos com a nossa vida, nós erramos com Deus, nós erramos com nossos filhos, os filhos erram com os pais, mas os pais também têm que admitir também que erra com os filhos. O importante é a gente reconhecer, né, a palavra do Senhor, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, que nós meditamos na palavra do Senhor, nada dá errado, irmãos. Quando nós lemos mesmo a palavra do Senhor, a gente não tem tempo para estar de papinho, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para estar sentado e ouvindo coisas que não deve. Procure ler sempre a palavra do Senhor. Procure estudar sempre a palavra do Senhor. E não deixe de estar na igreja. Não deixe que nada faça você parar. Muitas das vezes uma palavrinha já vem para quê? Para a gente desanimar, né? Não vou mais lá na frente, não vou fazer mais isso, não vou mais naquela igreja. Uma vez eu posso falar porque eu mesmo já passei por isso, né? A gente quando tem experiência na nossa vida. Uma vez uma pessoa na igreja me falou uma coisa que, há muitos anos atrás, que aquilo me magoou meu coração. Eu virei, o Paulo era vivo na época, eu falei, filho, eu nunca mais eu entro aqui nessa igreja. Nunca mais. Filha, não fala isso. Eu nunca mais eu entro, não quero ouvir mais isso que eu ouvi. Passou, os anos se passaram. Eu fiquei sem ir na igreja, eu ia numa igreja, eu ia na outra, eu ia em tal lugar. Mas meu coração estava assim, você não pode sair da igreja sem antes de ir lá e reparar. Você se achou que magoaram você, mas você tem que estar lá. Aí eu voltei, aí na frente, Paulo, você não vai falar que eu falei, que eu disse que nunca mais eu voltaria, não. Eu estou voltando porque Deus mandou sair daqui, Deus mandou eu voltar. Talvez meu lugar não seja aqui, eu vá para outro lugar. Mas eu voltei e depois eu saí. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, às vezes, a gente deixa uma palavrinha entrar no nosso coração e a gente não ir mais para a igreja. Não deixa que isso aconteça no teu coração, não. Porque o inimigo, ele é assim mesmo. Às vezes ele usa as pessoas que a gente mais gosta para ficar ali no teu carro falando coisas. Hoje joga uma palavrinha, amanhã joga outra palavrinha, mas a gente tem que estar firme. A gente chora em casa, a gente fica a noite sem dormir, pensando naquilo que o diabo é danado, né? Ele fica só na nossa cabeça, assim, ó, só lembrando o que a pessoa falou, mas a gente não pode desanimar. Temos que estar na casa do Senhor, porque se a gente ficar lá fora, depois é muito mais difícil para entrar. Às vezes as pessoas continuam aqui dentro. De repente não tem o temor do Senhor, né? Mas nós precisamos ter o temor do Senhor. Então, o nosso lugar é na casa do Senhor. Muitas vezes a pessoa fala, precisa estar na igreja, fica em casa, é melhor cultuar em casa. Em casa a gente não cultua. Você pode cultuar num dia, 2. Olha, mas eu não acredito que alguém que fica em casa, que não vai para a igreja, que só cultue ouvindo aquele louvor ali, pronto, não precisa ir mais para a igreja. Precisamos sim estar junto, porque nós aprendemos. É ali que nós aprendemos. Por mais que a gente ache que a gente saiba muita coisa, mas a gente nunca sabe nada. A gente está sempre aprendendo. O Josué, ele aprendeu muito com Moisés. E ele passou tudo que ele aprendeu com Moisés, ele passou para o povo. E é assim, a gente vê essa base aqui da nossa igreja. A base da nossa igreja agora é mais jovens, né? Se a gente for contar, é muito mais jovens. Mas vocês serão os grandes pregadores de amanhã. É vocês que estarão aqui, é vocês. Eu, talvez não, né? Já que 71 anos, meu Deus do céu, né? Então, a gente não vou estar aqui para ver, mas outras pessoas vão ver vocês. Aí vocês vão lembrar, eu tenho certeza que vocês vão lembrar, porque eu me lembro do passado, eu me lembro das pessoas antigas que o Papai do Céu já levou. Poxa, como era bom ouvir aquela pessoa, né? E Deus levou. Então, nós temos que estar na casa do Senhor para aprender mesmo, cada dia mais. E uma outra palavra também, né, que é bem, ela se destaca bem
para nós hoje seria confiar nas promessas do Senhor. Deus, ele garante a Josué que estará com ele e que o povo herdará a terra prometida, incentivando-o a confiar nas suas promessas. Moisés incentivou a Josué, né, a confiar. E o Josué, ele teve que passar o povo a confiar também no Senhor. Porque nós precisamos confiar no Senhor. Não tem como nós estarmos na igreja, não tem como nós orarmos, não tem como eu liderar, né, uma grande igreja, mas se eu não confio no Senhor. A confiança, ela caminha junto, né, com a liderança, ela caminha junto com a coragem, porque quando você confia, o medo vem, mas você segue em frente. Então, Deus mandou eu ir, eu vou. Deus mandou eu falar, eu vou falar. Então, nós temos que confiar nas promessas do Senhor. Eu sei que Deus tem muitas promessas na minha vida. Eu sei que Deus tem muitas promessas na vida de cada um de vocês que está aqui. Mas só que nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que nos levantar. E nós temos que ir correr atrás das nossas promessas. E uma coisa que Deus, né, ele não se afastou, né, foi de Josué. Ele prometeu, né, que a presença dele iria ajudá-lo. E a promessa da presença constante de Deus é um tema central, oferecendo conforto e segurança a Josué e ao povo de Israel durante a conquista. Então, quando nós temos a presença do Senhor, nada pode nos abalar. Quando nós temos a presença do Senhor, nós voamos alto. Basta você crer, basta você colocar no teu coração, eu tenho a presença do Senhor, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou vencer. Se hoje em dia a gente não trabalha, né? Hoje em dia está só em casa, mas se eu tenho a presença do Senhor, eu vou ficar em casa e vou ficar bem. A gente sempre fala, né, que nunca vai cuidar, né? A gente não, eu sempre falei, eu não vou cuidar de neto, não. Deus me livre, não, eu quero a minha vida. Já tem um lá comigo, já vai fazer 9 anos, já cuido dos grandes até hoje, né? Eu penso que não cuido, mas eu cuido. Né? A gente pensa que não cuida, mas ano que vem já vai vir a Melina para mim. A menina já não quer mais ir para a casa da menina que toma conta. Chega na sexta-feira, vó, posso ficar com você, vó? Ai, vó, deixa eu almoçar com você, eu vou ficar quietinha, eu não vou fazer aquela bagunça. Aí eu vou, tá, fala lá com o teu pai. Aí teu pai, tua avó vai ficar com você? Vai, então tá. Então já sei que ano que vem já vai ficar comigo, né? Mas eu já tenho ainda um pensamentozinho assim, né? Eu fico com o neto, depois que já cresce, já pode fazer as suas coisinhas. Enquanto está cuidando assim, bebezinho não é comigo não, entendeu? Então minhas filhas sempre souberam, né? Só criei vocês com bebê, agora vocês criam os filhos de vocês. Quando ficar maiorzinho, aí, né, a gente cuida. Mas a gente está sempre cuidando. E Deus é sempre assim, né? Deus, ele está sempre cuidando de nós, né? Imagina se Deus falasse assim, não vou cuidar mais não, vocês já estão tudo grande, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Imagina se Deus falasse assim conosco. Vou cuidar desse povo, mas não. Ele sabe tudo qual é o caminho. Mas nós sabemos o caminho, mas de vez em quando a gente erra. Mas o Espírito Santo do Senhor vem, né? Vem no nosso coração. Olha aí o erro. Vai e toca naquele íntimo da gente, né? Aí é a pior coisa que tem, né? E quando a gente está errado mesmo, né? Que a gente reconhece o erro, ai meu Deus. Aí a gente vai chorar. Aí muitas das vezes a gente vê coisas acontecendo na nossa vida, vem logo na cabeça, porque eu fiz isso de errado. Às vezes vem, né? Olha a consequência do nosso erro. Então, nós temos que estar procurando sempre fazer, né, a vontade do Senhor. E ter sempre, né, a presença do Senhor nas nossas vidas. E esforço também e responsabilidade. Josué é lembrado de que a fé precisa ser acompanhada de esforço e ações, mostrando que Deus espera que assumamos responsabilidade por nossas vidas. Então, não basta só ter fé. Nós precisamos nos levantar. Precisamos fazer os nossos esforços, porque o que a gente vai fazer, Deus não vai fazer não. Deus, ele só age no impossível. Deus só age naquilo que a gente não consegue, mas aquilo que nós conseguimos fazer, Deus, ele age. E às vezes a gente até pensa assim, né? Mas é só na vida nossa do cristão?
Não, Deus, até um ímpio, né? Até um ímpio, Deus se compadece. Deus se compadece do ímpio. Às vezes a gente fala assim, né? Poxa, tanta gente, né, que cresceu, né? Hoje em dia é um doutor, hoje em dia é isso, é aquilo. A gente fica olhando, mas quanto aquela pessoa se dedicou para chegar ali? E às vezes nós estamos na igreja, a gente fica assim, não, eu tenho fé que eu vou ser um doutor um dia, mas não vou estudar. Eu tenho fé que vamos dizer, vou ser um motorista, né? Tirar a carteira. Eu tenho em casa um exemplo muito grande da minha filha, da Charlene. Já tirou a carteira, já renovou, que já precisou renovar, mas não pega no carro, porque falta nela coragem, né? Então, e ela só vai vencer essa coragem. Ah, papai, será que tem mais alguém aqui assim, gente? Aqui? Não, né? Então, precisa o quê? É coragem. É a coragem que precisa. E ela precisa disso, dessa coragem. Eu falo para ela, minha filha, dirija, pega o carro está aqui. Não, antigamente ela falava assim, o carro não é meu. O carro não é meu. Eu falei, você desculpa que o carro não é seu. O pai dela faleceu, eu falei, agora o carro é nosso, e aí? Agora o carro é nosso. E mesmo assim ela não dirige. Não sei quando, ela disse, o dia que ela comprar o carro dela, ela vai dirigir. Não sei quando não, gente. Eu acho que não dirigiu até agora, porque quando a pessoa quer aprender, aprende mesmo. Então nós temos que ser assim, nós temos que correr atrás. Não basta só você ter fé. A fé, ela é importante. A fé, ela nos move, mas nós temos que nos levantar e nós temos também que sair, não é? Não adianta eu ter fé que eu vou trabalhar, que eu vou arrumar um emprego, se eu não levanto cedo para procurar um emprego. Se eu não coloco meus currículos, né, nos lugares devidos. Então não adianta. Então nós temos que levantar. Tenha coragem, motorista, pelo amor de Deus, levanta aí, tenha coragem, vamos dirigir, olha só, com carro na garagem. Então, e também uma coisa também que nós precisamos ter, né, é o crescimento espiritual. O livro de Josué, especialmente no capítulo 1, enfatiza que o crescimento espiritual ocorre quando nos dedicamos à leitura e à meditação da palavra de Deus. Em resumo, Josué nos ensina que devemos ser fortes e corajosos, confiar sempre nas promessas de Deus, obedecendo seus mandamentos para alcançarmos a vitória e a bênção em nossas vidas. Que esse seja, né, o desejo do nosso coração, que essa seja a nossa vontade. Eu digo para mim, eu preciso disso. Quando a gente está aqui, a gente fala para vocês, mas a gente sabe que nós precisamos. Eu preciso mais crescer mais na presença do Senhor. Eu preciso mais ler mais a palavra do Senhor. Às vezes a gente se esquece, né? A gente passa o dia todinho, a gente não lê a palavra. Muita gente passa o tempo todinho e não oramos, né? E agradecer, pelo menos, agradeça ao Senhor. Deus quer ouvir de você. Obrigado, Senhor. Não aconteceu nada naquele dia que a gente desejava, né? Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou. Não aconteceu hoje, mas se for da tua vontade, vai acontecer amanhã. E se não for da vontade dele, não vai acontecer. Mas nós temos que estar firmes. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor.